Muito bem. Então, vamos trabalhar a ideia de imparcialidade. Tá? Vamos trabalhar a ideia de imparcialidade. O que me interessa saber em termos de imparcialidade? Primeira coisa, a imparcialidade, tá, é um atributo da jurisdição. Querem ver a importância da imparcialidade? Não vou entrar nessa questão específica, que foi o julgamento do STF há pouco tempo atrás, né? Há dias atrás, que julgou a questão relacionada ao Moro, para saber se, na época, o juiz Sérgio Moro era ou não imparcial. Olha a importância da imparcialidade. Julgado recentemente num caso de um dos mais polêmicos que o Supremo julgou, e a questão versava sobre imparcialidade. Né? Por quê? Porque a imparcialidade, indiscutivelmente, é um atributo da jurisdição. Como assim? Ora, uma vez que o Estado toma para si o monopólio da jurisdição, este Estado deve, necessariamente, resolver os conflitos que lhe são submetidos através de uma pessoa imparcial. Né? Que, no dizer do Carnelucci, né, ele pode ser apresentado como um perfeito equilíbrio na balança. A imparcialidade seria o equilíbrio na balança, que deve ser dada pelo juiz. Por isso o juiz é equidistante das partes. Por isso que o juiz deve estar acima e entre as partes. Porque a imparcialidade é uma garantia da jurisdição para as partes. Não seria correto o Estado monopolizar a jurisdição e colocar à disposição das partes uma pessoa parcial. Seria um absurdo. Ou seja, seria um absurdo o Estado proibir o Darcy de resolver um problema seu, um conflito seu, exigir que eu procurasse o Estado para resolver, e ao procurar o Estado colocasse à minha disposição uma pessoa parcial. O monopólio da jurisdição, que está lá no artigo 345 do Código Penal, não se sustentaria. Ninguém aceitaria se submeter a um juiz que, de antemão, todos nós sabemos que o juiz é parcial. Ninguém aceitaria isto. Ninguém aceitaria. Né? Por isto, o atributo maior da jurisdição reside na imparcialidade. E é por isto, e é exatamente por isto, que para que um juiz possa atuar com imparcialidade, a Constituição concede certas garantias no seu artigo 95 para o juiz. Quais são elas? A vitaliciedade. Então, ele não pode ser afastado, salvo, né, por questões ilícitas ou porque já alcançou a idade, mas ele é vitalício. Uma vez fez concurso, não importa se ele julgue contra A, B, C ou D, ninguém pode retirá-lo da condição de magistrado. Também tem a inamovibilidade, né? Ou seja, ninguém pode dizer o seguinte para o magistrado: olha, aqui nessa comarca em Porto Alegre tu julgou contra o governador, então agora nós vamos te mandar para a Uruguaiana. Isso não existe. Para que um juiz seja, ele goza da inamovibilidade. Agora, por interesses do próprio tribunal, o juiz pode ser deslocado, por interesses do tribunal. Mas sempre por questões, né, muito claras e legalmente específicas. Eu tenho colegas, por exemplo, que são juízes no interior há 15, 20 anos e não querem sair daquela comarca. Né? Inclusive, tenho esse colega meu que fez concurso para magistratura em Santa Catarina, porque gostava muito de surfar, e aí pegou a cidade na beira do mar e não sai de lá para nada, vai se aposentar lá. Não quer ir para tribunal, não quer seguir carreira nem nada. Quer surfar pela manhã e vai julgar pela tarde. Né?
E o terceiro requisito é a irredutibilidade de vencimento. Não pode dizer o seguinte: olha, os magistrados então julgou nesse sentido, então agora vamos diminuir o salário deles para continuar. Então, esses três institutos foram criados para garantir que o juiz possa ser imparcial. Né? E a própria Constituição, no artigo 5º, proíbe tribunais de exceção, ou seja, criar tribunais ad hoc para julgar uma situação. Não, vigora aqui o princípio do juiz natural, ou seja, as pessoas não podem escolher o juiz que queiram que julgue o seu caso. Ninguém pode escolher um magistrado. Eu vou distribuir a minha ação aqui em Porto Alegre e o sistema de computadores vai fazer uma distribuição aleatória para ver se o meu processo cai na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou vara civil. Tá? É obviamente que há exceções naquela distribuição por dependência, mas aí a lei já estabelece o caso. Porque vigora o princípio do juiz natural. Eu não posso escolher o juiz. Tá? O juiz tem esta garantia da imparcialidade. Claro, aí compete entendermos o seguinte: o que deve ser entendido por imparcial? Né? O próprio Canelucci, né? O próprio Canelucci dizia o seguinte, para discutir a questão da imparcialidade. Tá? Ele dizia o seguinte: ser imparcial significa dizer não ser parte. Tá? Pois o juiz, posto que não é mais que um homem, ele não pode deixar de ser parte. Isto quer dizer, dizia Canelucci, que em termos menos abstratos, o indivíduo ele possui certas simpatias, certas antipatias, ele vai ter suas relações pessoais, ele vai ter os seus interesses e, obviamente, as suas predileções. Então, dizia Canelucci, pretender a imparcialidade do juiz é, portanto, algo como buscar, dizia Canelucci, a quadradura do círculo. Seria necessário fazer viver o juiz dentro de uma redoma de vidro para que ele pudesse, então, ser imparcial. Tá? Esta é a concepção de Canelucci. Mas aí deixa eu conversar e perguntar